Olá pessoal, bem-vindos à parte 2 da série de 3 vídeos que estou produzindo como preparatório para o Enseja 2022. Nesse vídeo eu vou resolver as questões de número 41 até 50, abordando como sempre a teoria de cada um deles. Então, volto a repetir, mesmo que os exercícios não sejam os mesmos, os conceitos que irão cair nessa próxima prova serão exatamente os mesmos. Então vamos prestar bastante atenção para que vocês possam minimamente estar preparados para enfrentar esse novo exame. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo trabalhando aqui no Japão e além de professor em colégio, também preparo vídeos para dar um suporte ao pessoal que tem alguma dificuldade em matemática. Caso você ache esse vídeo interessante e vai te ajudar, não deixe de deixar feita a tua inscrição e também o seu like e deixe ativado o sininho também para estar recebendo sempre novos vídeos com novos temas, ok? Vamos então para a nossa aula de hoje, vamos lá. Questão 41. O dono de um restaurante deseja instalar um toldo para cobrir uma região plana, retangular de seu estabelecimento. Esse toldo consiste numa lona apoiada por 4 hastes, perpendiculares ao chão. 2 com 3 metros e 2 com 1 metro cada. A distância entre uma haste menor e uma haste maior é igual a 2 metros. O fabricante escolhido por ele apresenta 4 possibilidades de comprimento de lona listadas no quadro. Aí apresenta aqui 4 tipos, com cada um com uma medida de comprimento. O comprimento que ele fala é isso que está citado aqui no exercício, aqui, tá? Nessa figura aqui. Bom, o dono do restaurante decide comprar a lona de menor comprimento que seja capaz de atender às suas necessidades. A lona que ele comprará é a do tipo 1, 2, 3 ou 4. Bom, vamos fazer o seguinte, ó, vamos olhar pela lateral. Se você olhar pela lateral, como é que você vai enxergar essa figura? Não vai ser uma figura mais ou menos assim, ó. Será uma figura mais ou menos parecida com isso daqui. Bom, então esse aqui tem 1 metro, né, conforme mostra a figura, e essa altura aqui tem 3 metros, tá? Total, né? Então, desse pedacinho aqui para baixo tem 1 metro, e essa partezinha, lógico, naturalmente tem 2 metros. É desse 2 metros que ele fala aqui no texto. A distância entre uma haste menor e uma maior é 2 metros. Então, a altura da haste menor vai até aqui, e a maior seria esse complemento de 2 metros. Bom, vocês sabem que se eu fosse fazer uma lona no plano horizontal aqui, ó, esse comprimento aqui teria 2 metros, conforme mostra a figura. Mas você concorda que a partir do momento que eu tenho uma inclinação aqui para cima, nesse caso aqui, ela vai aumentar um pouquinho essa distância? Então, essa aqui, eu vou chamar esse comprimento de x aqui, tá? Eu tenho certeza que o x é maior do que 2, porque ela é essa inclinação aqui. Bom, aí você vai pensar o seguinte, então vou desenhar só esse triângulo, tá? Lógico, isso aqui está fora de escala, tá? É só para mostrar aqui para você. Então, seria o quê? Esse triângulo eu tenho 2 metros de altura aqui, eu tenho 2 metros aqui, e eu quero descobrir esse x aqui. Então, observe, esse 2 metros é essa diferença. Eu estou trabalhando só com esse triângulo de cima aqui, tá bom? Bom, como é que eu faço esse cálculo? Eu vou usar o tal do Teorema de Pitágoras. Então, para quem já esqueceu isso daqui, Teorema de Pitágoras diz o seguinte: como a gente já viu nos exercícios anteriores, esses dois lados do triângulo formam o ângulo de 90 graus, a gente chama de cateto, e o x que fica do lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, ok? Bom, hipotenusa no nosso caso aqui é o x, então ficaria x ao quadrado igual a 2 ao quadrado, que é a medida do cateto ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Bom, 2 ao quadrado significa que estou multiplicando esse 2 duas vezes seguida. Então, x ao quadrado é igual a 4 mais 4. Quem tiver dificuldade na potenciação, eu recomendo que vão na minha playlist em matemática básica. Eu tenho algumas aulas específicas sobre potenciação e radiciação. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Uma playlist onde vocês podem recorrer a algumas aulas
muito importantes para quem já perdeu traquejo em cálculo, beleza? Bom, x ao quadrado, então, aqui vai ficar igual a 8. Bom, quando eu chego aqui, muita gente pode ter esquecido, mas eu tenho que extrair raiz quadrada, porque eu quero saber o valor de x, não de x ao quadrado. Para isso, eu posso colocar raiz quadrada aqui e raiz quadrada aqui. Quando eu faço isso, raiz quadrada de x ao quadrado, simplesmente eu posso cortar esse 2 com o 2 aqui do índice que está escondido. Raiz quadrada significa que tem um 2 aqui no radical, que é esse símbolo aqui. Então vai ficar x igual a raiz quadrada de 8. Bom, todos sabem que não dá para eu calcular raiz quadrada de 8 direto, tá certo? Não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê 8. Por quê? 2 vezes 2 dá 4. E 3 vezes 3 dá 9, já passa de 8. Então eu sei que a raiz está entre 2 e 3. Mas eu posso simplificar essa raiz aqui, olha só. Quando acontece isso, você vem e faz isso aqui, ó. 8 e decompõe 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. Ainda dá para dividir por 2. Então, coloca o 2 aqui. 4 dividido por 2 dá 2. Por 2 dá 1. E você separa apenas os pares de números iguais. Bom, eu tenho 3 números iguais, mas só consigo separar um parzinho, que é esse parzinho aqui. Esse parzinho aqui, 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 2 que sobrou aqui. Então, raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes 2. Mas o 4 eu consigo extrair a raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, essa raiz quadrada de 4 você coloca aqui para fora. Vai ficar 2. E esse 2 aqui que não tem jeito vai ficar assim. Mas quanto é raiz quadrada de 2? Qual o número que multiplicando por ele mesmo daria em torno de 2? É claro que não existe um número exato. Mas em matemática nós costumamos considerar que o número mais próximo de raiz de 2, raiz quadrada de 2, é o 1,41. Na verdade, como raiz quadrada de 2 é um número irracional, ele forma um número sem formar nenhuma dízima periódica, tá? Dízima periódica só é formada nos números racionais. Isso aqui é um número irracional, tá? Já é bom vocês guardarem. Número irracional é aquele número que não forma dízima periódica, ok? Bom, quanto que vai dar 2 vezes 1,41? Aproximadamente 2,82. 2,82. Bom, qual lona que está mais próximo de 2,82? Claro que eu vou comprar um pouquinho maior, né? Porque se for mais curto não vai dar. Então é melhor eu cortar do que eu ter que remendar. Então eu vou escolher a lona de número 2, ok? Então a lona de número 2 é a que vai suprir a minha necessidade, já que esse comprimento aqui dá 2,82 metros. Entenderam, pessoal? Vamos então agora partir para a questão número 42. Vamos lá. Bem, questão 42. Um consumidor vai ao supermercado e lá encontra 4 promoções para a venda de caixas de biscoitos, cada um deles com o mesmo formato, tamanho e massa. Como ele está precisando comprar esse produto, vai escolher a promoção que ofereça a maior quantidade de biscoitos pelo menor preço. As 4 promoções são: promoção 1, caixa de biscoito com 360 gramas cada por R$ 3,60. Promoção 2, caixa de biscoitos com 4 pacotes de 100 gramas cada por R$ 4,00. Promoção 3, caixa de biscoitos com 100 gramas cada por R$ 1,50. Promoção 4, caixa de biscoitos com 3 pacotes de 200 gramas cada por R$ 4,20. Qual promoção esse consumidor deverá escolher para conseguir o seu objetivo? Bom, esse aqui é um problema bastante doméstico, não requer nenhum conhecimento específico da matemática. É uma questão de bom senso, né? Mas eu recomendo o seguinte, gente. Vocês perceberam que aqui eu tenho pacotes de vários pesos, cada caixa. Então, vamos tomar como referência 100 gramas, porque fica mais fácil de você calcular. Então, por exemplo, a promoção 1 diz o seguinte, olha, R$ 3,60 eu pago por 360 gramas desse biscoito. Eu quero pagar X por 100 gramas, tá? Então, 100 gramas vai ser a nossa referência. Então,
Quando acontecer isso, você vai fazer cruzado, multiplicar isso vezes isso, preferencialmente sempre quando tem o x, tá? Primeiro, V é igual a esse produto 360 vezes x é igual a 3,60 vezes 100. Bom, como eu quero descobrir o valor do x, eu vou passar o 360 para o outro lado. Mas toda vez que você vê um número e uma letra junto, significa que os dois estão multiplicando. Quando você passa para o outro lado da igualdade, tem que passar invertendo a operação. Se é produto, vai virar divisão. Então vai ficar assim, ó, x igual a 360 vezes 100 dividido por 360. Bom, pessoal, é o seguinte, olha. Quando você tem o produto de um número decimal por um múltiplo de 10, seja 10, 100, 1000, 10.000, não importa, você não precisa fazer nenhum cálculo, basta caminhar a vírgula para a direita. Quando é multiplicação, você caminha essa vírgula para a direita. Quando é divisão, para a esquerda. Simples assim, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a vírgula está aqui. Eu tenho dois zeros, você vai caminhar duas casas para a direita. Uma, duas. Ou seja, 360 vezes 100 vai dar 360. Dividido por 360. Bom, aqui nem precisa fazer conta. Qualquer número dividido pelo mesmo número sempre vai dar 1. Então, nesse caso aqui, 100 gramas custará R$1 para a promoção 1. Beleza? Tudo bem? Vamos para a promoção 2 agora. A promoção 2 diz o seguinte: 4 pacotes de 100 gramas cada custa R$4. Bom, mas aí não precisa fazer nenhum cálculo, né, gente? Se cada pacote já tem 100 gramas e os 4 pacotes custam R$4, então significa que cada pacote custa R$1. Ah, então é o mesmo preço do anterior. Então eu posso dizer que uma caixa custa R$1 por cada 100 gramas. Tá? A mesma coisa aqui da promoção 1. Então, R$1 por cada 100 gramas também. Bom, promoção 3. A promoção 3 diz que uma caixa de biscoito com 100 gramas cada por... Nem precisa se dar ao trabalho de fazer nenhum cálculo, é que ele já falou. Então, R$1,50 cada 100 gramas. Perceberam que aqui, por isso que facilitou bastante a gente tomar como referência 100 gramas, tá? E por último, promoção 4 diz o seguinte: caixa de biscoito com 3 pacotes de 200 gramas cada por R$4,20. Opa, peraí. 3 pacotes de 200 gramas dá quantos gramas? 600 gramas, não é isso? 600 gramas. Observe que eu estou dizendo 600 e não 600 gramas, como a maioria fala erroneamente. Porque quando se trata de peso, ou melhor, de massa, em gramas, em quilos, não importa, grama sempre vai exigir o numeral masculino, gênero masculino, tá? Então, 300 gramas e não 300 gramas. Se for 300 gramas, se refere à grama vegetal, a grama de gramado mesmo, ok? Então, toda vez que se tratar de massa, de peso, você vai falar no gênero masculino. Bom, então vamos lá. Então, ele pagou R$4,20 por quantos gramas? Por 600. Por que 600? Não é 200? Não. São 3 pacotes de 200, tá? Então, ele pagou R$4,20 por 600 gramas. Eu quero saber quanto que ele vai pagar por 100 gramas para esse caso aqui. Bom, então vou fazer isso aqui, ó. Isso vezes isso é igual a isso vezes isso. Então, significa que 600 vezes x é igual a 4,20 vezes 100. Como eu quero saber o x, eu vou passar os 600 para lá dividindo. Então, fica R$4,20 vezes 100 sobre 600. Bom, mas antes de fazer esse cálculo, gente, já vamos fazer o seguinte, ó. Esse 100 aqui, eu multiplico já por 4,20. Vocês lembram que basta caminhar a vírgula para a direita. Então, fica 420 sobre 600. Eu corto um zero, então meu x ficará igual a 42 sobre 60. Bom, pessoal, como vocês vão estar numa prova, fazendo cálculos
Quanto mais simples for o cálculo, melhor. Então, como é que dá para eu melhorar essa fração? Simplificando essa fração. Como é simplificação? É dividir o numerador e o denominador por um único número. Por exemplo, dá para eu dividir por 2? Sim, dá para dividir por 2, porque são pares. Então, se eu dividir aqui por 2, vai dar 21. Se eu dividir aqui por 2, vai dar 30. Não é isso? Agora, por 2 não dá mais. Por 2 até daria o 30, mas o 21 não dá para dividir por 2. Mas eu consigo dividir por 3, não é mesmo? Por 3, o 21 vai dar 7. E o 30 dividido por 3 vai dar 10. Bom, então ficou 7 sobre 10. Mas 7 sobre 10, lembra que eu falei agora há pouco? Quando eu divido por múltiplo de 10, a vírgula caminha para a esquerda. Quando eu divido, multiplicação para a direita. Ora, se a vírgula está aqui à direita do 7, vai caminhar uma casa. Então vai ficar 0,7. Mas é que acrescento o zero porque é centavos. Então, 70 centavos cada 100 gramas. Tá? Então, a promoção 4 é a mais vantajosa, não é isso? Porque por cada 100 gramas eu vou estar pagando 70 centavos. O mais caro seria a promoção 3, que sai a 1,50 por cada 100 gramas. Então, é natural, claro, vamos escolher a alternativa D de dado. Beleza? Vamos agora, então, para a questão de número 43. Vamos lá. Bem, essa questão 43 diz o seguinte: uma pesquisa realizada em 4 escolas de uma cidade verificou o índice de massa corporal, é o famoso IMC, dos alunos e usou esses resultados para organizá-los nas seguintes categorias: baixo peso, peso normal, pré-obesidade, obesidade de grau 1, obesidade de grau 2 e obesidade de grau 3. Os dados obtidos estão apresentados na tabela. Bom, então aqui tenho baixo peso abaixo do 18,5 IMC. Peso normal entre 18,5 a 25, pré-obesidade entre 25 e 30, obesidade de grau 1, 30 a 35 e assim por diante, tá? Então, é muito interessante, até para a nossa vida prática, a gente está verificando esse índice de IMC. De acordo com os dados, qual é a escola que está com maior quantidade de crianças com peso acima do normal? Bom, pessoal, acima do normal é aquele que está fora da classificação de peso normal, ou seja, do pré-obesidade até o grau 3. Tá? Então, a escola 1 começa aqui, ó. Seria essa quantidade de alunos que está fora do peso normal. Então, cada escola tem isso daqui. E a escola 3 aqui, e a escola 4 aqui. Bom, então basta fazer a soma dos alunos que estão acima, tá? De cada escola. Então, aqui, ó. Escola 1, 90 mais 80 dá 170, 170 mais 30 dá 200, 210 é o total dos alunos acima do peso. A escola 3, 90 mais 100 dá 100, 200, 220 com mais 15, 235. Esse já passou bem. E a escola 4 tem 80 mais 80, 160, 170 mais 20, 190. Como ele está perguntando com a maior quantidade, então é a escola 3, né? A escola 3 está com 235. Então, alternativa C. Se fosse o contrário, a escola com menor número de crianças acima do peso seria 190. Ok? Vamos então para a questão de número 44. Questão 44. No primeiro semestre de 2013, o tomate apareceu como vilão da alta de preço dos produtos agrícolas no Brasil. O gráfico mostra o resultado de uma pesquisa em uma cidade B sobre o preço do tomate no período de janeiro a agosto de 2013. O preço do tomate em 2013 na cidade B. Então, a coluna vertical significa o valor do tomate, o preço do tomate, e na horizontal é o tempo, são os meses, tá? Que vai de janeiro a agosto. Bom, o que ele quer saber? Qual foi o período em que houve a maior variação de aumento
do preço do tomate. Variação de aumento do preço do tomate. Bom, então peraí. Se ele quer saber o aumento, só vamos considerar o gráfico daqui até aqui no mês de abril, tá certo? Por quê? Observe que de abril até julho só houve variação de baixa, não é isso? Foi abaixando, ó, de 9 para 8, para 5, para 3, e de julho a agosto manteve o mesmo preço. Então, como ele quer só de aumento, vamos observar o que aconteceu entre janeiro e abril. Então, vamos colocar aqui os valores, as diferenças de mês a mês, tá? Então, de janeiro a fevereiro, passou de 4 para 6,50. Então, foi de 2,50 a diferença. De fevereiro para março, foi de 6,50 para 7,50. Então, houve uma diferença, um acréscimo de R$ 1. E do mês de março a mês de abril, foi de 7,50 para 9. Então, foi de R$ 1,50. Então, a maior variação de aumento foi do mês de janeiro a fevereiro, que foi 2,50. Então, essa questão é bastante simples, né, gente? Então, eu recomendo, como eu já disse no começo, toda vez que você for fazer um exame qualquer, no caso do próximo Enseja, antes de sair fazendo exercício, primeiro perca 1 minuto, 2 minutos que seja, para você dar uma olhada nas questões. Algumas são de nível extremamente fácil, como é esse caso aqui, tá? Mas preste atenção na leitura aqui para não cair no erro de interpretação. Beleza? Tá? Então, vamos para a questão 45 agora. Questão 45. Em 2019, a Copa América foi realizada no Brasil. A tabela apresenta o número de gols por jogos. O número mais próximo da média de gols por jogo na Copa América de 2019 é... Bom, o que é média de gols? No caso aqui, eu tenho que descobrir a quantidade de gols, total de gols, e dividir pelo número de jogos, tá? Então, o que ele deu? Ele deu uma tabela aqui, ó, de 5 jogos aconteceram, não aconteceu nenhum gol, ficaram tudo no 0-0 aqui. Em 3 jogos que aconteceram, apenas um gol apareceu nesse jogo aí. Então, um dos times ganhou de 1-0 aí. Em 6 jogos aconteceram 2 gols. Em 4 jogos aconteceram 3 e assim por diante aqui. Ok? Bom, qual que é o conceito dessa questão? O conceito dessa questão trata-se sobre médias. Nesse caso específico, nós vamos tratar sobre média ponderada, que é uma extensão da média aritmética. A média aritmética é aquela média clássica que todo mundo sabe. Por exemplo, um aluno tirou 5 em uma prova e 7 em outra prova. Se eu quero calcular a média dessas duas notas, basta somar as duas notas, 5 mais 7, e dividir pela quantidade de notas, que no caso aqui são 2 notas apenas. E divide aqui, 7 mais 5 dá 12, divide por 2 vai dar 6. Então, esse aluno vai ficar com média 6. Se eu tivesse mais uma nota, eu somaria as 3 notas, dividiria por 3 e assim por diante, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho que descobrir o número de gols total. Bom, então vamos lá. Como é que eu faço essa média? Então, eu vou chamar de média ponderada. Para eu calcular o número de gols, eu não tenho que multiplicar o número de jogos pela quantidade de gols. Então, vamos lá, ó. 5 jogos vezes 0 gols, mais 3 jogos vezes 1 gol cada, mais 6 jogos vezes 2 gols cada, mais 4 jogos vezes 3 gols cada, mais 7 jogos com 4 gols cada e apenas um jogo com 5 gols. Tudo isso dividido pela quantidade de jogos. Então, quantos jogos tivemos aqui? 5 mais 3 dá 8, 8 mais 6, 14, 14 mais 4, 18, 18 mais 7, 25, mais 1, 26 jogos, total de jogos, tá? Bom, agora vamos fazer as multiplicações. 5 vezes 0 vai dar 0. Qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, aqui não vou contar. 3 vezes 1 vai dar 3, mais 6 vezes 2 vai dar 12, com mais 4 vezes 6 também dá 12, mais 7 vezes 4 vai dar 28, mais 1 vezes 5 vai dar 5,
divide aqui por 26. Bom, aqui nesse caso aqui eu recomendo fazer o seguinte, ó. Você pode somar 3 mais 2 e tal, mas eu sempre gosto de pegar por grupos, ó. 12 mais 12 vai dar 24. Então você coloca aqui, ó, 24 com mais 28 e agrupa aqui, ó, 3 mais 5 vai dar 8. Então você junta aqui, vai dar 8. 4 mais 8 dá 12, mais 8 dá 20, vão 2, 2 mais 2, 4 mais 2, 6, 60 gols aconteceram ao longo desses 26 jogos. Chegou a hora de fazer continha, então chegou a hora de você simplificar, gente. Toda vez que você tiver uma conta, tente simplificar, porque o risco de você errar no cálculo é menor, tá? Então simplifica aqui por 2 e aqui por 2, ou seja, divide o 60 por 2, vai dar 30. O 26 por 2 vai dar 13. Pronto, não é muito mais fácil dividir 30 por 13 do que 60 por 26? Tá? O resultado é o mesmo. Lógico, quem quiser fazer já direto, 60 e 26, tudo bem. Mas vamos jogar aqui, ó, 30 dividido por 13. Bom, 30 por 2 vai dar 26, né? Se eu pegar 2 aqui e multiplicar por 3, vai dar 26. Tá quase chegando no 30. Se eu pegar o 3, já vai passar. Então é melhor pegar o 2. 2 vezes 13 vai dar 26, então subtrai aqui, 26. 4, 0. Bom, 4 não dá para dividir por 13, então eu crio um zero aqui e coloco uma vírgula aqui. Qual número vai dar próximo de 40, multiplicando por 13? Eu já fiz anteriormente por 3, né? Por 3. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 1 dá 3, 39. Quase que deu. Então vai dar, sobrou 1 aqui. Bom, a média então ficou 2,3, tá? A alternativa A de amor aqui. Beleza? Vamos agora para a nossa questão de número 46. Questão 46. O projeto original de uma residência previa a construção de uma piscina retangular com as seguintes dimensões: 9 metros de comprimento, 5 de largura, 1,80 de profundidade. Devido à existência de uma tubulação no subsolo da residência, a profundidade dessa piscina teve que ser limitada a 1,5 m. O proprietário aprovou a construção da piscina com essa profundidade, desde que seu comprimento e capacidade, que é o volume, originais fossem mantidos, e solicitou ao engenheiro responsável uma adequação no projeto. A largura da piscina em metro, informada pelo engenheiro no novo projeto, é... Bom, para a gente resolver isso aqui, trata-se de geometria espacial, tá? Inclusive, já recomendo aí, quem quiser estudar um pouco mais sobre geometria espacial, vai lá na minha playlist e procure por geometria espacial. Vai ter vários exercícios abordando volume de vários tipos de figuras, tá? Inclusive, no caso do prisma, que é esse caso aqui, beleza? Então, imagine o projeto original dessa piscina fosse essa figura aqui. O comprimento ele disse que teria 9 metros, a largura de 5 metros, seria essa largura aqui, e a profundidade de 1,80 m. Bom, o que ele quer que faça? O que aconteceu na verdade? Ao fazer a piscina com 1,80 m, ela ia pegar uma tubulação lá, então tiveram que encurtar essa altura, em vez de 1,80 m passar por 1,50 m. Então, aqui só vou desenhar, lógico que eu vou desenhar aqui, mas sem nenhuma escala, tá, gente? É só mesmo para compreender aqui melhor. Então, digamos que essa figura fosse essa daqui, a nova. Então, manteria esse comprimento de 9 metros, a nova altura seria de 1,50 m. Agora, essa largura é que ia alterar para manter o mesmo volume, ou seja, a mesma quantidade de água aqui, teria que caber aqui. Ora, se eu diminuir a altura, então vou ter que aumentar a largura, não é isso? Então eu vou chamar a largura aqui de x, para eu calcular quanto vai ser o x. Vai ser uma dessas alternativas aqui. Bom, então, primeiro passo. Vamos calcular o volume dessa piscina original, que seria o projeto original. Volume de um prisma, ou seja, de um paralelepípedo, eu chamo de prisma porque a mesma base tem a mesma dimensão da base superior, tá? A base inferior tem a mesma dimensão
e são formadas por retas. Então, vamos lá. Volume de um prisma será sempre a área da base vezes a altura. Bom, o que quer dizer área da base? Quem é base? Base é aquela que, teoricamente, fica apoiada aqui no chão. Então, a área de um retângulo será sempre o comprimento vezes a largura, que é 9 vezes 5. E a altura, 1,80 m, então você vai ficar 1,80 m. Bom, eu vou fazer esse cálculo, eu vou demonstrar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá? Então, 9 vezes 5 vai dar 45. Então, você pode fazer isso aqui direto e depois pegar o 45 e multiplicar por 1,80. Então, olha só o que vai acontecer. 1,8 ou 1,80 é a mesma coisa, então não há necessidade do zero aqui. Primeira, toda vez que você for fazer uma conta de um número, de dois números que envolvam números decimais, ou seja, com vírgula, primeiramente, você faça o cálculo como se não existisse vírgula. Faça a conta normal. 5 vezes 8, ou 8 vezes 5 dá 40. Então, 0 vai 4. 8 vezes 4 dá 32, com mais 4, 36. Coloque o sinal de mais aqui no último algarismo. 1 vezes 5 dá 5. E 1 vezes 4 vai dar 4. Isso vai dar 0. 6 mais 5 vai dar 11. Vai 1, vai dar 8. Bom, agora, onde isso vai colocar vírgula é o seguinte, ó. À direita do 45 não tem nenhuma vírgula, nenhuma casa aqui. À direita aqui da vírgula tem uma casa. Então, como a vírgula teoricamente sempre está parado aqui, você vai caminhar uma casa para a esquerda, 81. Tá? Mas 81,0 é a mesma coisa que 81, tá? Não há necessidade de fazer 81,0. A não ser que tivesse um outro valor sem ser o zero. Então, 81 metros cúbicos. Ah, e só lembrando, gente, se 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Guarde bem, ó. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Isso pode ser um dado interessante, não para esse exercício, mas eventualmente pode cair alguma questão que envolva litros, tá? Então, guarde essa informação, que 1 metro cúbico é 1.000 litros. Logo, 81 metros cúbicos cabe nessa, ou caberia nessa piscina, 81.000 litros. Beleza? Ok? Bom, agora aqui eu vou fazer a mesma coisa. Olha só, o volume dessa piscina agora, depois de alterado o projeto, vai ficar assim. O volume ficará área da base 9, que é o comprimento, vezes x, que é a largura, que eu não conheço, que é exatamente o valor que eu quero descobrir. Igual a, ou melhor, vezes a altura, que é 1,50 m, que alterou agora com o novo projeto. Bom, mas o volume, eu tenho esse valor já. Então, quanto que é? Eu tenho que ser o mesmo valor do projeto anterior, 81. Então, eu coloco aqui no lugar do volume 81 igual a... Bom, esse 9 com 1,50 eu já posso multiplicar. 1,50 vezes 9, só fazer a conta, como eu disse anteriormente, sem despreze a vírgula no início. 9 vezes 0 vai dar 0. 9 vezes 5 dá 45, vai 4 aqui. 9 vezes 1 dá 9, com mais 4, 13. Bom, onde é que vai cair a vírgula? Olha só, eu tenho duas casas à direita da vírgula. Aqui embaixo não tenho nenhuma, então total de duas casas. Você pula duas casas, ó. 1, 2, 13 e 50. Então, 81 igual a 13 e 50 vezes o x. Bom, pessoal, chegou nesse momento aqui, como a minha incógnita, o meu desconhecido está do lado direito, troca todo mundo de lugar que é melhor. Então fica 13 e 50 x igual a 81. Como o 13,50 está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Então, x será igual a 81 dividido por 13,50. Bom, pessoal, de novo, conta de divisão com vírgula. Como numa prova não é interessante você trabalhar conta de divisão com vírgula, a não ser que você pudesse usar calculadora, aí sim. Mas como você não pode usar, vamos facilitar isso aqui. Eu tenho que eliminar essa vírgula aqui. Bom, para eu eliminar essa vírgula, basta eu multiplicar por quanto nesse caso? Por 100, né? Porque eu pulo duas casas. Então eu multiplico aqui por 100 e aqui em cima também por 100.
13,50 vezes 100, então aqui eu vou continuar aqui desse lado, x igual a 1.350. Pronto, porque a vírgula caminhou para a direita do zero. Só que aqui em cima eu tenho que acrescentar 2 zeros. 81 vezes 6 vai dar 8.100. Bom, aqui eu já deixo cortar esses 2 zeros. 810 dividido por 135. Bom, quem quiser fazer esse cálculo direto pode fazer, mas como eu sempre recomendo, tem que simplificar o máximo que você puder. Então vamos lá, olha, por 2 eu até poderia ser aqui, mas aqui embaixo não dá por 2. Por 3, será que dá por 3? Aqui em cima dá, embaixo também dá. Como é que eu sei quando o número é divisível por 3? Basta fazer o seguinte, ó, some as unidades. 8 mais 1 dá 9. 9 mais 0 dá 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então, 810 é divisível por 3. Aqui embaixo, 1 mais 3 dá 4. 4 mais 5 vai dar 9. Opa, 9 dá para dividir por 9. Então, 135 é divisível por 9. Então, basta você fazer a continha. Então, 810 dividido por 9. Lembrando, gente, quem tem dificuldade de fazer cálculo aí manual, vai lá na minha playlist de matemática básica e tem lá uma aula específica sobre soma, multiplicação, subtração e divisão básica, incluindo números decimais, que é a maior dificuldade, tá? Então vai lá que vocês vão estar aprendendo ou reaprendendo esse tipo de operação. Então, 810 dividido por 3 dá 270. 135 dividido por 3 vai dar 45. Ainda dá para dividir por 3? Dá. 27 dividido por 3 vai dar 90. 45 dividido por 3 vai dar 15. Ainda dá por 3? Ainda dá. Olha só quanta simplificação dá. 90 dividido por 3 vai dar 30. Está diminuindo, tá vendo? 15 dividido por 3 vai dar 5. Opa, já diminuiu bastante. Por 3 não dá mais. Aqui em cima daria, mas o 5 não dá para dividir por 3. Porém, dá para dividir por 5. Olha só que legal. Por 5 vai dar 1. Por 5 dá 6. Opa, ficou 6 sobre 1. E não é a mesma coisa que 6. Tá certo? Então, essa nova largura aqui terá que ser de 6 metros para que o volume dessa piscina seja igual ao volume do projeto original. Tá? Se você quiser tirar a prova real, é só multiplicar 9 por 6 vezes 1,50. Você vai ver que vai dar o 81 de novo. Tá? Então, alternativa D de dado. Ok? Vamos para a nossa questão de número 47. Vamos lá. Bom, pessoal, essa questão aqui parece-me que é aquela questão que a gente chama questão de graça. É aquele pontinho que você não pode errar, tá? Porque olha só, questão 47. 3 micro-ônibus foram contratados para levar os alunos de uma escola para um passeio turístico. O quadro apresenta a distribuição inicial de alunos pelos 3 micro-ônibus. Bom, supondo aqui que cada micro-ônibus tem a mesma capacidade de transporte, tá, gente? Só que no micro-ônibus 1 foi previsto 16, no 2, 19 e no 3, 18. Como João decidiu participar do passeio depois de já ter sido feita a distribuição inicial dos alunos pelos micro-ônibus, ele ainda deverá ser alocado em um deles. Por isso, conforme recomendação dos organizadores do evento, um remanejamento terá que ser feito de forma que a quantidade de alunos seja a mesma em todos os micro-ônibus. Para atender à recomendação dos organizadores, em que micro-ônibus João deverá ser alocado e qual o remanejamento mínimo a ser realizado? Bom, primeiro, gente, vamos fazer a conta aqui, olha. Quantos alunos são ao todo? Bom, sem o João, dá 16 mais o 19 mais o 18, não é isso? 6 mais 9 dá 15, 23, vão 2, 3, 4, 53. Mas tem o João, com mais um, então vai dar 54 alunos ao todo. Ora, se eu dividir por 3, 54 alunos, teria que cada ônibus teria que ter 18 alunos, correto? Porque 18 vezes 3 dá 54. Bom, então, peraí. O ônibus 3 já está com 18, eu não vou mexer nesse ônibus. Agora, olha só, se o João entrar no ônibus 1,
com quanto vai ficar aqui? Vai ficar 17, aqui vai ficar com 17 e o ônibus 2 vai ficar com 19. Ora, então ficou muito fácil. Basta eu pegar um aluno do 2 e passar para o ônibus 1 também, que aí aqui vai ficar com 18, o ônibus 2 vai ficar com 18 também e o 3 já estava com 18. Não é? Muito fácil, não é isso? Tá? Então, a solução será colocar o João aqui no ônibus 1 e remanejar um aluno do 2 para o 1. Então vamos observar aqui, vamos ler aqui as alternativas. Alternativa A, acomodar João no micro-ônibus 1, até aqui está certo, e remanejar um aluno do micro-ônibus 2 para o 3. Opa, não, aí não, porque 2 para o 3 aqui, o 3 já tem 18, vai ficar com 19, aí não. B, acomodar João no micro-ônibus 1 e remanejar um aluno do micro-ônibus 2 para o 1. Ah, sim, é isso aqui mesmo, alternativa B, tá? Alternativa B de bola. Olha só, vamos pensar aqui no C. Acomodar João no micro-ônibus 2, claro que não, aí vai ficar com 20, não. Aqui está furado. O D, acomodar João no micro-ônibus 3, aí também não, vai ficar com 19 lá. Então, a única alternativa correta é a B de bola. Beleza? Essa é fácil, né? Vamos para a questão número 48 agora. Questão 48. Uma empresa relançou no mercado, no mês de janeiro, um produto que já fabrica, mas que agora é oferecido em uma nova embalagem. Futuramente, esse produto deverá ser oferecido somente nessa nova embalagem. O gráfico apresenta a evolução das vendas do produto nas duas embalagens, nos 3 primeiros meses do ano. Aí ele fez um gráfico aqui. Depois, o que ele diz? Uma análise do mercado mostrou que a tendência de crescimento nas vendas do produto em ambas as embalagens se manterá constante durante o ano. A diretoria da empresa decidiu que suspenderá a comercialização do produto na embalagem tradicional no mês em que as previsões das vendas desse produto na nova embalagem superarem em 1.000 unidades as das vendas na embalagem tradicional. O mês previsto para suspender a comercialização desse produto na embalagem tradicional é... Bom, então, observe o seguinte, gente. No mês de janeiro, quando foi lançado o produto, claro, a embalagem nova, que seria essa cinza, não teve nenhuma venda, foi o mês do lançamento. Esse gráfico mais escuro aqui é o gráfico da embalagem tradicional, do produto antigo, tá? Bom, o que significa? Significa que, pelo gráfico, a da embalagem nova, ela vai crescendo mais a sua venda do que a da embalagem antiga. Ó. Ela está mais horizontal do que essa aqui que está mais inclinada. Então, vai chegar uma hora que as duas vão se cruzar e esse gráfico cinza vai ultrapassar esse gráfico mais escuro aqui. A partir do momento que esse gráfico passar e a diferença for de 1.000 unidades a mais do que o desse gráfico escuro, então ele suspende a venda então do produto antigo e começa a vender apenas o produto com nova embalagem. Entenderam? Então vamos lá, olha só. No mês de janeiro, a diferença entre uma venda e outra, lógico, no lançamento era de 6.000 unidades. No mês seguinte, já vendeu 1.500, o novo produto de 1.500, enquanto que o antigo ainda vendia bem, 6.500. Ou seja, qual que é a diferença entre esses dois aqui? Então, a diferença inicial era de 6.000. Do primeiro mês aqui, foi de 6.500. 1.500 para 6.500 vai dar 5.000, não é isso? Então, 5. Aqui, de 3 e 7, a diferença foi diminuindo de 4. Bom, então, o que significa? Significa que se a manter essa linearidade, como ele disse que vai manter, né? Se manterá constante, então você supõe que no próximo mês a diferença vai cair, olha, 6, 5, 4, vai para 3. Então, em abril, ainda o antigo vai continuar vendendo mais 3.000 a mais. Em maio, o antigo vai vender 2.000 a mais. Em junho, 1.000 a mais. Em julho, o que vai acontecer? Vai zerar a diferença, ou seja, os dois produtos vão vender a mesma quantidade. Então, no mês de agosto, o novo produto vai estar vendendo 1.000 unidades a mais do que o produto antigo, e é nesse momento que o fabricante vai parar de produzir o antigo. Beleza? Entenderam? Tá? Então,
Mês de agosto, alternativa C de casa. Vamos então agora para a questão de número 49. Vamos lá. Bem, pessoal, a questão 49 é uma das mais importantes dessa listagem aqui, tá? Já vou explicar por quê. Uma pessoa necessita de um empréstimo de R$ 10.000. Uma instituição financeira oferece empréstimos a uma taxa de juros simples de 2% ao mês, sendo que a dívida gerada pelo empréstimo deve ser liquidada em uma única parcela, paga ao final do último mês do contrato. Essa pessoa pretende pagar no máximo R$ 11.000 na liquidação dessa dívida. O prazo máximo em quantidade de meses que deverá durar esse contrato é, bom, aqui está em meses. Então, gente, por que eu disse que é importante? Porque trata-se de taxa de juros, e juros é um assunto que cai em praticamente todos os exames, tanto do vestibular como do Enseja, tá? Então, o que você tem que saber disso aqui? Como ele diz que é uma taxa de juros simples, tem uma formulinha que você tem que memorizar. Juro é igual a capital vezes a taxa, que eu chamo de I, vezes o tempo. Bom, juros é a diferença que você vai pagar entre o montante, né, que é o total, menos o capital. Muito cuidado, porque às vezes a taxa de juros pode ser dado por ano e o tempo terá que ser em ano, tá? Então, muito cuidado nessa interpretação aqui. Bom, então vamos lá, vamos para nosso exercício. O capital pedido foi de 10.000, ele quer pagar no total 11.000. Bom, a diferença então seria os juros, correto? A diferença entre 11.000 e 10.000 seria o juro. Então, no lugar do juro eu coloco 1.000, mas eu vou colocar só 1.000, tá? Sem a casa decimal. Capital, quanto foi o capital? Foi 10.000, então coloque aqui 10.000. Agora, cuidado, a taxa de juros está como 2%. Bom, 2% significa, na forma de fração, é 2 sobre 100. Por isso que fala 2%, tá? 2%. Vezes o tempo que eu quero descobrir quantos meses vai dar, ok? Bom, essa conta aqui é bem simples, né? Porque você vai cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui do 1.000. Então ficou quanto? Ó, ficou 100, né? Aqui ficou 100 vezes 2. Aqui embaixo ficou 1 apenas, então não vai fazer diferença nenhuma. Então 2 vezes 100 vai dar 200. Então isso vai ficar assim, ó, 1.000, que é o juro, né? Igual a 200 vezes o tempo. Bom, como a incógnita está do lado direito, vamos trocar todo mundo de lugar para facilitar nosso visual aqui. 200t igual a 1.000. Como eu quero saber o t, que é o tempo, passa o 200 para lá dividindo, porque ele está multiplicando aqui. Então, 1.000 dividido por 200. Corta esses dois zeros, ficou 10 sobre 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, o tempo que vai durar o empréstimo será de 5 meses. Ao final de 5 meses, ele deverá pagar, então, R$ 11.000 ao banco. Alternativa A de amor. Vamos agora então para a nossa última questão dessa bateria aqui, tá? Porque eu estou dividindo esse exame em 3 partes. Então a próxima questão será a última questão dessa bateria aqui do vídeo 2, beleza? Então vamos lá. Questão 50. Um levantamento publicado em um periódico médico conclui que das 2,4 bilhões de pessoas que consomem álcool no mundo, 1,5 bilhão são homens e o restante são mulheres. Tá? Isso é uma informação científica de 2018. Um pesquisador selecionará aleatoriamente uma pessoa que consome álcool para realizar uma entrevista. A probabilidade de essa pessoa ser mulher é, bom, gente, é o seguinte. Vocês perceberam que esse exame aqui, assim como deverá ser os próximos exames, ela é bastante variada. Eles abordam todos os temas possíveis, inclusive a parte de probabilidade. Então, por isso que eu estou fazendo essa aula, para que vocês entendam, não é para decorar o exercício em si, mas para entender o mecanismo, a teoria de cada exercício. Tá? Porque uma vez você entendendo a teoria, vai estar capacitado para resolver exercícios similares que abordem esse mesmo assunto, beleza? Tá bom?
Então vamos lá, olha só. Probabilidade. Bom, vamos primeiro ao conceito de probabilidade. Probabilidade de acontecer algo é o seguinte, é sempre o número de eventos, eu já vou explicar direitinho, tá? Eventos sobre o espaço amostral. Eventos sobre o espaço amostral. Bom, para você entender o que é isso, vamos lá. Vou fazer aqui do lado aqui uma explicação bem rápida sobre o que é evento. Por exemplo, você vai jogar um dado de 6 faces, dado comum. Se eu perguntar para você qual é a probabilidade de ocorrer você jogar o dado e sair o número par, bom, aí você vai pensar assim, o dado tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quais são os pares? É o 2, o 4, o 6. Então, o evento seria o número de pares. Quantos pares eu disponho? 3 pares. Então, você coloca o evento que pode ser pares. Então, o evento é quantidade de 3 unidades. E qual é o espaço amostral? Ou seja, se eu jogar um dado, quais a quantidade de faces que pode aparecer? Pode aparecer 6 faces, que é o total, não é isso? Tá? Então, o espaço amostral é todas as possibilidades possíveis. O evento é só aquilo que você quer que aconteça, ok? Bom, simplificando ambos por 3 vai dar 1 sobre 2. Então, é a metade. No caso de jogar um dado, então, você tem metade, 50% de chance de aparecer par e 50% de aparecer ímpar, lógico, tá? Aqui a mesma coisa. Se você escolher aleatoriamente uma pessoa, qual a probabilidade de ser mulher? Bom, como a mulher, nesse caso, é minoria, então provavelmente vai ser menor a possibilidade de acontecer, tá? Então vamos ver. Quantas mulheres tem que, teoricamente, consomem álcool? Bom, do total de 2,4 bilhões, 1 bilhão e meio são de homens, então a diferença será das mulheres. Então vamos lá, vamos calcular o número de mulheres que consomem álcool. Fica 2,4 menos 1,5, vai dar 0,9 bilhões ou 900 milhões de mulheres consomem álcool por essa amostragem aqui, tá certo? Bom, então a probabilidade de eu escolher aleatoriamente uma pessoa e que seja mulher será 0,9 sobre o total, sobre o espaço amostral. Bom, meu espaço amostral é 2,4 bilhões, então 2,4. Ok? Tudo bem? Bom, nesse caso aqui, como eu sempre digo, vamos evitar vírgula. Aqui está fácil, basta eu multiplicar aqui por 10 e aqui por 10, porque ela vai caminhar uma casa para a direita cada um. Então vai ficar 9 sobre 24. E pelos exercícios anteriores, você já está careca de saber que dá para simplificar por quanto? Por 2 não dá, por 2 só dá aqui de baixo, aqui em cima não dá. Mas por 3 dá, ambos dão por 3. Por 3 aqui vai dar 3, né? 9 dividido por 3 dá 3. E 24 dividido por 3 vai dar 8, 3 oitavos. Aqui não tem como simplificar mais, tá? Então esse é o resultado final, 3 oitavos. Ah, de amor, olha só, tá? Agora, e se fosse percentual? Gente, se ele perguntasse, ao invés dessa fração, do jeito que está aqui, e perguntasse em percentual, basta multiplicar isso aqui por 100, tá? Basta multiplicar por 100. Olha só. Vou fazer aqui a parte para não confundir vocês. 3 oitavos vezes 100. Bom, dá para simplificar, né? Dá até para simplificar direto por 8, mas vamos simplificar aqui por 4. Por 4 vai dar 2, por 4 aqui vai dar 25. 25 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 75 dividido por 2. 75 dividido por 2 vai dar quanto? 37,5, não é isso? Então, 37,5% a chance de eu escolher uma pessoa e essa pessoa é mulher. E realmente é menor do que 50%, né? Você viu que eu tenho 900 milhões de mulheres que consomem álcool, comparativamente com 1 bilhão e meio de homens que consomem álcool. Tá certo? Então, é natural que porcentagem de mulher seja menor no caso de uma escolha. Beleza? Tranquilo? Então, com essa questão aqui, estamos fechando o vídeo 2. Se você gostou dessas aulas, se você está gostando, não deixe de deixar o like, faça seus comentários e
Caso ainda não esteja feita a inscrição, por favor, inscreva aí e dê aquela força a esse canal aqui, cujo objetivo é realmente ajudar a todos os alunos de quaisquer níveis. Beleza? Vamos então. Muito bem, com isso encerramos então o vídeo 2, onde resolvemos aí as questões de 41 a 50. Vamos agora para o vídeo 3, encerrando essa série aqui de 30 questões, esperando que vocês estejam aproveitando bem essas aulas aqui. Quem estiver com alguma dúvida, mais uma vez eu reforço, não deixe de escrever nos comentários, que eu estarei explicando aí da melhor forma possível para que você possa fazer um bom exame, ok? Vamos lá então para o nosso próximo vídeo.